computação em computador, dados, tipos de dados, dados numéricos, dados textuais, representação interna e externa. Aí eu estava dizendo que literais é uma palavra que eu usei pouco para explicar a vocês o que é que significa, mas é bem simples. Um texto de um programa, vamos dar uma olhada no programa ao invés de rodar isso, né? Então, isso é código Python. Vamos procurar aqui por literais. Literais são trechos de código que representam diretamente um dado para que Python coloque na memória diretamente. Literais são trechos de código em Python que expressam um valor em particular. Então, aqui a gente está vendo alguns literais, por exemplo. Essa string que está demarcada aqui em vermelho pelo meu editor, né, está entre aspas, simples, isso é um literal. Esse é outro literal. Cada string é um literal, né? Cada string no texto, né, no código. Números também são literais, está aqui, ó. 0 é um literal, tá aparentemente colorindo de vermelho tudo quanto é literal. Vamos ver se tem algum literal de um boolean. Esse true aqui, nesse caso está em azul claro, é um literal, ele expressa um valor específico. Se a gente for em Python, Shell, você vai ver que cada vez que eu expresso um literal, ele devolve ele no Shell diretamente. Você vê que ele entende o valor 5 e te coloca ele de volta para cá. Mas lembre de tudo o que aconteceu, vocês já estão acompanhando um pouco melhor a parte interna, o funcionamento da máquina nessa hora. Então, 5 que eu digitei é um mero caractere. O Shell leu esse 5, o Shell de Python, né, e interpretou como número inteiro. Coloca o número inteiro na memória na forma apropriada. Ele não coloca o caractere 5. Ele tem que transformar isso nos bits correspondentes ao valor 5 e no formato int. Por isso que isso é o tipo desse valor, é int. Se eu, ao contrário, digito 5 com aspas, você vê que agora é outro literal, Python também entende. Só que quando ele coloca isso na memória, ele registra, ele armazena isso num outro formato de dados, num outro padrão de bits, que caracteriza um string. Então, apesar de, do ponto de vista humano, os dois representarem o conceito 5 para a gente, para a máquina, um deles está representado de uma forma e outro de outra forma, e você não consegue operar os dois. Então, 5 mais 5, entre aspas, é um erro, porque ele vai te dizer aqui que não reconhece uma operação de soma para esses dois tipos diferentes. Int e strings não podem ser operados. Se você fizer 5 mais 5, ele entende, e se você fizer 5, entre aspas, ou seja, os dois literais de 5 somados, ele também entende, só que a operação é de outra natureza. É uma operação de concatenação, apesar de o símbolo ser o mais, ele é uma operação de concatenação das duas strings. Então, daí você entende a importância em qualquer linguagem, de reconhecer os literais. Um literal é uma forma de você, dentro de um código, colocar um valor explícito. Aqui outro literal. O nome é o valor nulo de Python, né? Toda linguagem tem um valor nulo. Mais? Deixa eu ver outro. Até aqui, ó. Esse é o literal da string vazia. Você tem, se você tiver 5 mais string vazia, funciona também. Só que, obviamente, como é uma string vazia, isso não produz mais nada. Você vai ver que aqui essas 3 strings somadas produzem apenas 5, 2, não tem nada no meio, né? Então, isso é o conceito de literal. Então, vocês viram, de certa forma, só não tinha dado nome, talvez. Expressões numéricas, bom, isso aí não tem muito o que vocês aprenderem. Basicamente, Python imita as expressões numéricas convencionais da matemática e permite manipular da mesma forma. Lembrar que, do mesmo jeito que na matemática, uma coisa que às vezes eu percebo que vocês vêm compreendendo mal, é a ordem de precedência dos operadores, né? Aqui a gente explicitamente está dizendo para que a gente quer que a operação de soma seja feita antes da operação de multiplicação. Isso é dito pelos parênteses. O papel dos parênteses é justamente isso, mudar a ordem, alterar a ordem convencional de precedência. Ou, aliás, ignorar a precedência
para executar as operações numa ordem específica. Porque se eu não tivesse esses parênteses, sem esses parênteses, a sequência de operações obrigatória aqui é multiplicação primeiro e depois soma. E Python faz exatamente isso. Então, aqui a gente vê isso demonstrado. E isso, às vezes, pode enganar, porque se você fizer coisas do tipo 10 mais, digamos, 30, dividido por 2 vezes 2. Então, a gente pode imaginar aqui que a sequência de operações seria, primeiro, o numerador, né, como é que eu diria aqui? O numerador, a parte de cima dessa fração, em seguida a parte de baixo da fração e, por último, a operação. A gente tende a se enganar pelos espaços que a gente utiliza, né? Então, você vai ver que isso aqui, surpreendentemente, não é o que você poderia esperar. 10 mais 30, 40, dividido por 4 deveria ser 10. Qual é o problema disso aqui? É porque, como a gente tem que linearizar as operações em Python, né, desenhá-las de forma como uma sequência de caracteres linear, a gente tende a se enganar e imaginar eles de forma 2D, como a gente escreveria no papel. O que é que a gente tende a imaginar? 10 mais 30 sobre 2 vezes 2. Então, o que é que você imagina? Que isso aqui é 40 dividido por 4, e isso aqui, portanto, é 10. O problema é que quando a gente lineariza isso aqui, a gente vai ter que escrever assim, 10 mais 30. Você pode até lembrar do parênteses. E aí você coloca o barra, imaginando a divisão, e 2 vezes 2. Acontece que isto não é a linearização desta fração aqui. Por quê? Porque essa operação, apesar dela ter maior precedência do que essa, ela está antes dessa. Ou seja, o que realmente está acontecendo aqui, vou colocar um parênteses aqui noutra cor, só para a gente ver a ordem que isso é feito, né? Isto é o que é feito. Ou seja, a gente faz 10 mais 30, divide o resultado por 2, que é 40, portanto, dividido por 2 é 20, e em seguida multiplica o resultado por 2. Então, é muito fácil se enganar na linearização das operações matemáticas que a gente normalmente imagina 2D. Você talvez não tenha pensado no assunto, mas isso aqui é basicamente uma expressão 2D, né? Ela tem 2 dimensões, onde a gente pode expressar, né? O fato de a gente colocar coisas acima e abaixo da linha de fração ajuda a gente a entender qual é a ordem das operações. Na máquina não tem como a gente fazer isso. Quer dizer, tem, mas não tão trivialmente, não sem desenhar pelo menos um parênteses. Então, há uma tendência que as coisas fiquem mais parentizadas, com mais parênteses na escrita da máquina. E agora a gente tem o que a gente quer. Avaliação de expressões, 10 mais 10 sobre 2 vezes 2. Como é que isso é avaliado por Python quando a gente escreve isso na forma 10 mais 10 dividido por 2 vezes 2? Então, Python tende a avaliar as coisas da esquerda para a direita, sempre, mas ele tem que manter a ordem de precedência. Então, tem coisa que ele não pode fazer da esquerda para a direita. A primeira operação que vai ser feita é realmente 10 mais 10. Ele abre, como você abriu parênteses, ele começa a avaliar isso aqui e faz a operação do 10 mais 10. Então, se você fosse acompanhar dentro da memória, o que você ia ver era essa operação sendo transformada, digamos, nisso aqui. Na verdade, isso não é copiado, obviamente, você só tem a resolução desse lado e o resto fica esperando. Só que agora a gente chegou numa operação que não pode ser feita imediatamente com o 20 por causa desse parênteses. Então, o próximo estágio na memória dessa operação é esse lado aguardando e esse parênteses, o que está dentro desse parênteses, sendo resolvido. Então, isso fica na memória esperando, digamos assim, e a gente passa para esse estágio. A gente resolve o parênteses, o que tiver dentro dele, e finalmente a gente chega na última operação. 20 dividido por 4, então a gente tem agora 5 como resultado, certo? A forma de avaliação de expressão vocês têm que ter em mente, essa é a semântica de expressões, tá certo?
Super importante. Detalhe, por incrível que pareça, tem linguagem, há linguagem de programação, você vê a importância de entender a semântica, mas há linguagem de programação que não garante a ordem de precedência convencional da matemática, que ele faria, e que faria coisas do tipo, aquela operação que eu coloquei lá, 10 mais 10 dividido por 2, sei lá, aliás, aqui estaria... Não é exatamente essa operação. Deixa eu pegar uma operação que ele faria diferente. Se você fizer 2 mais 2 vezes 3, a tua expectativa com a exposição para a matemática normal é que isso seja feito, a operação de duplicação seja feita antes. E, portanto, isso aqui progrida para 2 mais 6 e, portanto, 8. Mas, acredite, tem linguagem de programação que faz isso simplesmente em ordem estrita da esquerda para a direita. E, portanto, isso vai progredir para 4 vezes 3 e, em seguida, para 12. Arquivos, a gente falou rapidamente sobre arquivos, mas já deu o essencial. Um arquivo é um conceito proporcionado pelo sistema operacional. Ele te proporciona essa estrutura de dados, esse dado que é guardado lá dentro. Ele está no disco. Então, o arquivo é um dado persistente. Né? Eu abri esse arquivo e eu tinha acabado de ligar a máquina. Ele está lá sempre, eu posso contar com ele. Diferente de um processo. Se eu gravo essa variável x igual a 10 e saio de Python, vou sair de Python aqui, o processo morreu. Aquele processo em que eu executava Python acabou. Aí, se eu retorno para ele e tento acessar x, você vai ver que Python não sabe mais quem é x. Aquele dado é volátil, ele simplesmente não está na memória permanente ou secundária. Então, a gente viu que era isso. Então, arquivos são armazenados na memória secundária pelo sistema operacional e são, basicamente, um conjunto de bytes. Entrada e saída. O que é entrada e saída? Bom, todo processo precisa produzir saída, pelo menos. Um processo que não tenha saída é inútil para a gente. Um processo é a máquina executando um algoritmo, um programa. Imagina que esse algoritmo executa e eu não posso olhar o conteúdo dele. Ele termina e não produziu nada. Ele é absolutamente inútil para a gente. Todo processo precisa, pelo menos, de saída. Daí, não é à toa que, em qualquer linguagem de programação, provavelmente, a primeira coisa que você aprende é um comando de saída. E o comando de saída para Python, o que eu estou usando aqui é uma função que proporciona, né, produz saída. E o que é que quer dizer produzir saída? Quer dizer que ela sai do contexto do processo e ela vai para o contexto do sistema operacional e, portanto, para o usuário, para o que ele quiser. Então, vamos escrever aqui um programa, por exemplo. Deixa eu abrir um programa p1.py. A gente viu que se eu rodar esse programa, e ele executa. Isso foi executado. Mas de que serve? Eu não consigo tirar proveito disso. A forma de tirar proveito disso é usar pelo menos um comando de saída. Quando eu executo o programa agora, parte do que foi calculado e colocado na memória é jogado para fora do programa. Isso aqui não é parte do programa. Isso aqui é o que a gente obteve na saída desse programa aqui, P1. E a forma de obter a saída é justamente isso aqui. O que você vai fazer com a saída quando você executa o programa é outra história, tá certo? Aqui eu estou pedindo para o sistema operacional rodar o programa e jogar a saída para mim na tela. Mas eu poderia dizer ao sistema operacional para rodar o programa e redirecionar a saída. Isso aqui é uma forma de eu controlar a saída no sistema operacional de um programa qualquer. E aqui eu estou dizendo, Python, roda o programa P1. Aliás, eu estou dizendo para o Bash, né? Bash, roda o programa Python 3, passe para ele o arquivo p1.py. Python 3 vai executar o conteúdo desse arquivo e a saída que ele produzir, ele não sabe o que é para fazer com ela, ele só joga para o sistema operacional. Aí eu estou dizendo para o Bash que pegue essa saída e redirecione para um arquivo de saída. Saída.txt vai ser o nome do nosso arquivo. Vai ver que quando eu executar agora, a gente não vai ver aquele menos 415. A gente redirecionou a saída para dentro desse arquivo e eu posso agora olhar isso com mais calma. Eu posso desligar a máquina e aquele dado ainda vai estar lá. Por quê? Porque arquivos são persistentes. E como é que eu faço agora o contrário? Como é que eu faço para dar a ele entradas? Por exemplo, ao invés de esse A ser fixo, por que eu não posso pegar esse dado também de fora do programa? Não de dentro do próprio programa.
Ou seja, quando o processo for executado, quando o programa for executado na forma de um processo, eu quero que ele leia isso do usuário, do sistema operacional, para ser mais exato. E a gente viu que tem uma função para isso, que é o input. Quando a gente invoca a função input, Python vai interromper a execução do programa naquele ponto de avaliar essa expressão e liberar o teclado para o usuário fornecer a entrada. Então, se eu executar esse programa, eu vou conectar ele para o terminal, inclusive porque a gente vai ver um erro aqui. Acho que vocês já devem estar lembrados. Então, eu vou digitar aqui um valor. Vou colocar o mesmo 10 que estava lá dentro do programa para ver se a gente produz o menos 415. Você vai ver que a gente teve um erro. Qual é o erro? O problema é que o input só lê bytes da entrada. E ele converte esses bytes todos para uma string. É só o que ele faz. Python sempre vai fazer isso com input. Lembrem, o processo, as partes da máquina conversam tipicamente com bytes entre eles. Eles não têm dados mais sofisticados como inteiros, floats, ou strings, ou coisas do tipo. Eles simplesmente trocam bytes. A máquina conversa em termos de bits e bytes. Então, o que aconteceu? Quando eu digitei o 10, Python coletou os dois caracteres, o 1 e o 0, e converteu no string. Então, quando ele foi calcular B2 menos 4AC, teve um erro, ocorreu um erro aqui. E o erro interrompe a execução do programa e quebra o programa e não continua daquele ponto. Então, ele parou na linha 5, que ele está avisando aqui. A linha 5 ocorreu um erro de tipo. Qual é o erro? Os tipos do operando não são suportados. Quais são os tipos? Um tipo era inteiro e o outro tipo era string. É justamente uma tentativa de manipular o valor de A, que é string, com esses valores aqui. Como é que a gente faz, então, para converter isso para inteiro? Bom, a gente vai usar uma outra função que a gente viu que existe, que é int. O int, eu vou fazer em 2 passos, tá certo? Eu vou ler a entrada e vou chamar de input, de linha, desculpa, eu vou chamar de linha. Em seguida, vou calcular A como sendo o inteiro daquela linha que foi lida. Então, você vê a ordem das operações aqui com mais clareza quando a gente coloca uma variável no meio. Essa variável aqui, intermediária, que só é usada para isso, é às vezes chamada, é uma forma de programar chamada variável explicativa, tá certo? Ela só tem o propósito de explicar um valor. Esse dado que foi lido foi a linha que eu li do usuário. Isso não é garantido que seja um número. Bom, mas eu vou assumir que seja um número, eu vou tentar converter ele para um inteiro e vou chamar isso de A. E agora eu vou proceder. Vamos ver, então, agora o que é que acontece. Então, está esperando, você vê que o programa espera. Na realidade, ele passa o controle para o sistema operacional e é o sistema operacional que está fazendo essa leitura. Cada vez que eu digito uma letra, ele manda isso para o nosso programa. Só que a parte do programa que está executando é a função input que é feita pela biblioteca de Python. E essa função, o que faz é coletar esses bytes um a um e ir transformando na string. E também ele vai ecoando na tela, ele vai mostrando os caracteres que eu digitei na tela. Então, eu vou digitar 1. Você vê que ele voltou e foi apresentado para mim. Lembrem que alguém tem que devolver ele para a tela. E isso foi o input, que está atuando como shell nesse momento para mim. Vou digitar o 0 e finalmente vou digitar Enter. Quando eu digito Enter, a biblioteca entende que um Enter indica que eu terminei de ler o que eu tinha interesse. O input lê uma única linha. Você tem formas de ler mais do que uma linha, mas o input classicamente lê uma única linha da entrada. Então, essa linha vai ser colocada na variável linha no formato de string. Isso aqui é o que vai converter isso para o número 10. E, finalmente, o resto do programa a gente já conhece. E agora funciona. Só que, agora eu posso mudar esse valor. Certo? Ou seja, eu tenho finalmente um programa com entrada e saída e que provavelmente é muito mais útil na prática do que um programa que não tenha entrada e saída. Aliás, se não tiver saída, já disse, ele é absolutamente inútil. Se não for possível ver o resultado do processo, não faz o menor sentido. Então, a gente viu entrada e saída, formatação básica de dados, a gente viu também como é possível formatar dados. A gente viu f-strings,
Então, a gente viu que a gente pode imprimir diretamente aqui esse valor. Eu vou botar numa outra variável e vou definir a variável saída aqui como, para destacar, novamente, uma variável explicativa, para destacar um detalhe aqui. Eu posso colocar a saída como sendo diretamente o valor de delta. Funciona? Funciona. A gente já viu que isso não é problema. Mas eu posso fazer uma coisa mais sofisticada. Eu posso criar uma string formatada da saída. Bom, uma string formatada é um literal que começa com F. Então, estritamente nem é literal, porque isso aqui vai ser processado ainda, tá certo? É um truque de Python para escrever uma expressão mais interessante. Se eu rodar assim, ele vai funcionar, mas não do jeito que a gente espera. Porque agora esse delta é parte da string, portanto é ele que vai ser impresso. Mas, se a f-string contiver uma chave e o nome de uma variável ou uma expressão dentro dele, aquilo vai ser produzido na saída como sendo o valor que aquela variável tem. Você viu que a gente voltou a ter o valor sendo expresso. Só que agora eu tenho a vantagem de poder formatar os dados ao redor dele. Por exemplo, eu posso escrever aqui delta, errei aqui, delta é igual a isso. Dá uma olhada nessa f-string. O que eu estou dizendo é, eu quero uma string que tenha essa sequência de caracteres explicitamente, está fora de uma chave. Depois um espaço, depois um igual, depois outro espaço, e agora, no lugar desse bloco aqui delimitado por chaves, eu quero o valor da variável delta desse programa. E agora a gente tem o que a gente quer. Você vê que a gente agora formatou a saída de uma forma melhor, mais apropriada para a leitura humana. E do mesmo jeito que a gente fez isso, a gente poderia ter feito, por exemplo, vamos colocar aqui esse mesmo valor com 2 casas decimais. Aí a gente tem que aprender sobre como formatar os números de ponto flutuante. Se eu, ao invés de colocar só delta aqui, eu colocar o nome da variável seguida de 2 pontos, e aqui dentro eu colocar um bloco de formatação, eu posso controlar como é que esse número vai ser produzido na saída. Por exemplo, eu quero produzir um número de ponto flutuante com 2 casas decimais. Esse código .2f indica para o algoritmo de formatação de Python que eu quero esse número com 2 casas decimais. O ponto para indicar que esse número a seguir é o número de casas depois do ponto, e o f para dizer que isso aqui tem que ser um número de ponto flutuante. Opa, desculpa, isso aqui foi um erro meu, eu ia gravar. Gravei, vou rodar de novo. 10. Você vê que agora ele formata ele com 2 casas decimais. Né? Vamos botar com 5 casas decimais, só para a gente ver o efeito. Aí. Tem mais detalhes sobre formatação de string, não vou ver cada detalhe, cabe a vocês lerem o material, tem muita opção. Vou mostrar só uma, por exemplo. Eu quero que os números, vamos supor que eu queira escrever na saída, vamos devolver isso lá para dentro, tá certo? Então, a variável saída aqui, ela só é uma variável explicativa, eu vou tirar ela daqui e vou colocar aqui dentro, tá certo? Então, para isso eu tenho o meu procedimento para fazer isso no vídeo. Então, o programa continua o mesmo, a semântica é a mesma, só que agora eu tenho um único print. Para quê? Porque eu quero fazer uma pequena modificação. Eu vou fazer ele imprimir A, B e C também na saída. Obviamente, para isso a gente precisa trocar as expressões dentro da f-string. Opa, eu estou aqui. B e aqui C. Todas elas com 5 casas decimais, por exemplo. Bom, aí você vê que a gente tem um resultado bacana, mas eles não estão muito bem alinhados. Como é que a gente alinha isso de forma interessante? Bom, uma forma pode ser o seguinte, essa parte aqui que é só caractere, vamos colocar os espaços na mão. Você vai ver que a gente agora vai conseguir ele formatado e alinhado. Só que não está muito bem alinhado. Os valores de A, B e C e delta, os valores não estão alinhados, só estão alinhados esse lado de cá. Aliás, alinhado de uma forma bem feia, né? Vou trocar aqui para colocar isso assim e vou trocar isso por espaços. Assim fica um pouco mais elegante.
Aí, temos A, B, C e delta, só que os números não estão alinhados. Como é que a gente alinha esses números aqui, então? Uma forma de fazer isso é justamente com um detalhe a mais na string de formatação. Eu posso dizer aqui, por exemplo, que eu quero esse número, a parte antes do ponto, diz quantos caracteres eu vou querer para o total da string. Em quantos caracteres o número deve ser transformado em string. Lembrem que a gente está transformando o número de ponto flutuante numa string antes de imprimir. Porque a gente está vendo aqui a sequência de caracteres que representa o 10. O número na memória que representa o 10, o valor na memória é outro, é um número de ponto flutuante, é só bit. Então, como é que a gente faz isso? A gente pode dizer que antes do ponto, por exemplo, eu quero 10 caracteres. Lembre, isso é o total de caracteres na string, não o número de caracteres antes do ponto, como é muito comum se pensar. Ou seja, eu estou dizendo, no total, 10 caracteres e 5 reservados para depois da vírgula. E lembrem que tem a própria vírgula. Ou seja, 10 menos 5, menos 1, a gente sobra com 4 caracteres para a parte inteira do número. É isso que eu estou dizendo. Vamos gravar isso, vamos rodar. 10. Ali, ó. 1 caractere vazio, 2 caracteres vazios, 1 e o 0 para a parte inteira. Finalmente, o ponto e os zeros. Qual é a vantagem disso? Bom, é que eu posso fazer a mesma coisa para os demais e conseguir o efeito que eu estava querendo. Então, todos eles vão ser formatados do mesmo jeito. Qual é o valor? 10. E aí a gente consegue alinhar os pontos, por exemplo. Fica bem mais interessante. Você vê que você tem controle total da saída, e isso está independente dos valores que estão dentro da memória. Isso aqui é uma terceira parte do programa, é por isso, inclusive, que a gente costuma separar. Então, a gente tem uma parte de entrada de dados, né, bem típico de qualquer sequência de programa. Isso aqui é uma parte de processamento. Literalmente, essa parte aqui ainda é processamento, mas é uma parte que deveria ser feita em separado, em geral, porque ela é parte da etapa de entrada, ler os dados de entrada e colocar eles na memória de forma adequada. Então, alguém poderia querer colocar essa linha aqui para dizer, essa é a linha que eu estou processando ainda a entrada, mas vamos colocar aqui. Isso aqui é processamento, tudo isso, e aqui é a parte final de saída do programa, né? É uma parte em que a gente só se preocupa com a formatação final, né? Você vê aqui, a gente parte de dados para produzir strings que vão ser impressas. Aqui, esses dados estão sendo, as expressões F, produzem strings a partir, controladas, né? A partir dos nossos dados na memória. Essa parte aqui toda processa dados na memória. Repito, estritamente isso aqui ainda poderia ser entrada, ainda mais se a gente for ler tudo. Então, vamos mudar um pouco o nosso programa para o seu estágio final. Então, isso aqui, na realidade, vai se reduzir isso aqui vai ser a nossa entrada, e a gente poderia ter agora, ao invés de linha, input aqui explicitamente. A gente poderia fazer o mesmo com esses outros valores. E agora a gente tem um programa que nos permite escrever os 3 valores para calcular o delta de uma equação de segundo grau. Inclusive aqueles valores que a gente tinha antes, que eram 10, 5 e 11, eu acho. Já está ali em cima, 11. Então, aí os valores. Você vê que o nosso programa é um shell muito ruim, porque ele não está expressando aqui, ele está parando para ler a entrada, mas ele não me deu nenhum prompt. A gente pode fazer o input, produzir um prompt. Isso é feito colocando um parâmetro dentro do input. A gente costuma usar uma coisa nesse estilo. Quem é A, quem é B e quem é C. Isso é bem padrão em script simples. Então, dá uma olhada no que é que isso faz. Apesar do nome dessa função ser input, ela faz um output. Ela produz um dado na saída, que é essa sequência de bytes. A, interrogação e um espaço. E libera o teclado, ou seja, só em seguida que começa realmente a leitura de dado. E isso me permite agora digitar o número. Você vê que eu digitei o número, ele foi convertido devidamente para inteiro para o lado de A, no nome A, e novamente o meu programa, como um shell de melhor qualidade, ele agora está me perguntando dizendo o que ele espera de mim. Então, ele espera o valor de B.
e finalmente o valor de C, e por fim ele produz a saída. Essa é a cara clássica de qualquer trecho de programa que você vai escrever no mundo, em qualquer linguagem praticamente. Você tem um processamento inicial dos dados de entrada. Tente manter essa organização explícita no código de vocês para produzir código de melhor qualidade. Você tem uma fase de processamento e você tem, finalmente, uma fase de produção e formatação de dados para saída no formato apropriado para o mundo exterior. Tipicamente, essa fase aqui prepara os dados para a fase de processamento. Ou seja, ela lê os dados na entrada, você vê que ele está lendo o dado na entrada, ele interage com o mundo externo, ela produz uma string para que o mundo externo saiba o que é que ele deve entrar. Ele trata os bytes recebidos e transforma no tipo de dado apropriado. Ele lê um inteiro, outro inteiro, outro inteiro, e, estando com todos os dados na memória, você finalmente vai para o processamento. Nem sempre dá para fazer isso de forma completamente separada do processamento. Às vezes é preciso manipular entrada e processar e depois ler outro dado de forma interativa, tá certo? Mas na maior parte dos códigos que você vai fazer, isso inclusive quando você programar em grandes sistemas, a tendência é que os pequenos pedaços de programa fiquem nesse formato. Essa é a cara clássica, por exemplo, do corpo de uma função, do corpo de um método e coisas do tipo. Então, dominar essa forma de escrever código nesse estilo é importante, tá certo? O que mais? A gente viu, então, o que eu queria era hoje revisar isso. Formatação de dados, numéricos textuais, programas e processos, a gente já falou disso ainda agora. Programas de fluxo e controle linear, aqui o fluxo é linear, ou seja, o programa, e aí o programa é estrito nesses programas, a semântica é estrita. Python executa da linha mais acima para mais abaixo e há uma ordem estrita entre as coisas. Se você tenta, por exemplo, alguém com uma cabeça mais orientada à matemática pode imaginar que isso aqui pudesse estar correto. Eu vou definir o que é o valor de delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac, onde a é o número que eu li da memória, b é o número que eu li da memória e c é o outro número que eu li da memória. Conceitualmente, isso pode estar correto, fazer sentido, não é? Não é correto, ele pode estar fazendo sentido, mas do ponto de vista de Python, isso não está correto. Porque quando eu tentar executar isso, Python tenta executar na ordem estrita em que você colocou os comandos. Ou seja, ele vai tentar executar essa linha e procurar na memória, lembra que ele vai dereferenciar essas variáveis. Como é que ele faz? Como é que ele pega o valor de B na memória, se B ainda não foi definido? Por que ele não foi definido? Porque essas linhas só vão ser executadas no futuro. Ou seja, a ordem em que você escreve o código em Python, e na maioria das outras linguagens, é importante para o que você vai obter. A ordem correta para isso aqui em Python é essa. Então, isso é o que a gente chama de um programa de controle de fluxo linear. Esse programa funciona de forma linear, estritamente linear. Muito bem, então, a gente entende que, ao final dessa unidade, você é capaz de ter um modelo mental de como é que funciona o computador, válido, né, assim, consistente e mais profundo do que o modelo mental do usuário final do computador. Você deve entender o que são programas e o que são processos, a diferença entre os dois. Vou repetir aqui pela milésima vez. Um programa é o texto, é o arquivo contendo o texto que descreve o comportamento. E ele ele não precisa, como é que eu digo assim? Como ele é um texto, ele não está sendo executado, ele não está vivo. Não tem atividade, não é dinâmico, é somente um texto, é algo estático. Um processo é o momento em que o programa está sendo executado pelo computador. Um único programa pode dar origem a múltiplos processos. Vou tirar isso daqui e vamos subdividir isso aqui numa tela para a gente rodar esse mesmo programa ali, P1, várias vezes. Então, vou executar P1 aqui uma vez. Aqui eu estou executando P1 de novo. E aqui eu estou executando de novo. Você vê que cada um deles está executando em paralelo, nesse momento, na minha máquina. Se a gente for olhar os processos que existem na minha máquina, eu posso achar esses processos. Aliás, em vez de procurar por Python, vou procurar por p1.py. Você vê aqui, ó, eu tenho um processo 406976 rodando Python 3 P1.
Provavelmente é esse que é o mais antigo. O primeiro que eu rodei tem um número menor. Em seguida tem o segundo processo, que é, você tem um tempo entre cada execução, né? Eu coloquei um tempo, eu demorei. Então, esse processo aqui, você tem uma diferença aqui entre um processo significativo, porque provavelmente outros processos rodaram em paralelo. Lembrem, a máquina está rodando várias coisas simultaneamente. E, finalmente, um terceiro processo, que é provavelmente esse de cima. Não lembro a ordem que eu executei, mas eu acho que foi isso. Se eu for respondendo a esses valores, lembre o que está acontecendo na máquina. Então, eu vou colocar aqui o valor 10, já nesse outro eu vou botar o valor menos 10, e aqui eu vou colocar o valor 88. Pense nisso, o programa é um só. O programa é este que a gente está vendo aqui. É um só. Qual é o valor de A? Não faz sentido falar no valor de A para um programa, estritamente. O valor de A importa para um processo, um programa, enquanto está sendo executado pela máquina. E o valor de A varia de processo para processo. Nesse processo, A vale 10, nesse processo vale menos 10, nesse processo vale 88. Então, não faz sentido falar dos valores das variáveis num programa, se você for estrito. Claro que às vezes a gente fala, qual é o valor de A? E a gente olha o programa, mas quando a gente fala isso entre programadores, a gente sabe que todos estão entendendo que a gente está falando do momento da execução, do processo. Vamos continuar executando um deles, eu vou terminar o último que eu executei primeiro, aliás, o último que eu executei, eu vou terminar primeiro. Então, tá aqui, ó, terminou de executar, eu vou rodar aquele comando para ver que processos estão rodando do tipo p1.py. Você vai ver que agora só tenho dois. Aquele primeiro ainda está aqui, o segundo ainda está aqui, o terceiro, que é o 612, sumiu. Né? O que a gente tem aqui é o do grep, que era os 7012, voltou a... Desculpa, os números do processo estão aqui, eu estou olhando do canto errado. O número do processo é esse outro, tá certo? Esse aqui é o processo pai, certo? Então, você vai ver que eles estão executando ainda do mesmo jeito. Então, o que é que acontece se eu responder os outros dados? Vamos inverter a ordem. Agora vamos terminar o primeiro, 5 e 11. Vamos rodar de novo. Você vai ver que agora o primeiro dos processos, o 76, sumiu. Certo? O 76 não existe mais. O que existe agora é o 89, 989. Ainda está rodando. Que é provavelmente esse. Esse processo eu vou interromper. Ao invés de eu continuar executando, eu vou interromper. Vou lembrar vocês como é que interrompe um processo no sistema operacional. A gente vai dar um Ctrl+C no terminal. Isso indica para o processo que ele deve ser interrompido. Na realidade, isso a gente está passando para o sistema operacional. Você vê que aqui o processo foi interrompido com um erro, né? O programa foi interrompido e ele disse, olha, houve uma interrupção por teclado. Esse é o erro, e ele estava nessa linha, ele avisa você em que linha ele estava executando. Se eu rodar de novo, por último aqui, o PS, você vai ver que a gente não tem mais nenhum processo rodando, a não ser o nosso grep. É isso, o que são processos, sintaxe semântica, construções fundamentais da linguagem, deve ser capaz de ler ou compreender como funcionam programas simples de fluxo linear, eu espero que todos sejam, e utilize manipulação básica de dados com expressões de tipos numéricos, strings, variáveis e comandos de entrada e saída. Acho que a gente venceu a unidade 1. Exceto pela etapa 2, que é vocês começarem a fazer isso, que é o que a gente começa agora às 10. E é isso, acho que isso termina a aula de revisão de hoje. Eu vou parar a gravação antes de liberar vocês para perguntar.